A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui com a Escritura Sagrada e tenho uma palavra de Deus para entregar para os irmãos e as irmãs. O tema desta mensagem que eu preparei: foco na vida eterna. Amém? O livro da Bíblia que eu vou estar lendo está em 2 Coríntios, no capítulo 11, vai se iniciar no versículo 16 ao 33. O tema da Bíblia está assim: o sofrimento de Paulo. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensato, de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos ponha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas não que qualquer tenha ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Aqui ele vai falar exatamente de quanto que ele sofreu. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Foi muito sofrimento que o apóstolo Paulo passou. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem é ofendido, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me-ei no que diz respeito da minha fraqueza. O Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito. Sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sob o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos damascênios, para me prenderem. Eu fui descido um cesto
por uma janela da muralha, e assim escapei de suas mãos. Que essa palavra nos ensina que o apóstolo Paulo, mesmo sendo um apóstolo, sendo um homem de Deus, servindo a Deus, fazendo o que é reto perante a Deus, ele teve muito sofrimento, como eu acabei de ler aqui, né? E ele nos ensina, com tudo isso, que temos que usar ele como um espelho para que possamos passar por tribulações, por aflições, o que tiver acontecendo na nossa vida, para não desanimarmos, para continuarmos a batalha, para não desistir e continuar caminhando com Deus, mesmo diante de muitas coisas contrárias vindo para nos derrubar. Não vamos desanimar, não vamos desistir de caminhar com Cristo. Amém? Deus vai nos dar força para caminhar, vai nos dar força para passar por todas as coisas. Apesar de ser muito difícil a caminhada, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece para que no fim a gente vença, sem desviar do caminho de Deus. Vença e herde a vida eterna, que é o principal, que é o tema que eu pus nessa mensagem, foco na vida eterna. Eu vou ler aqui 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Vai estar assim, que vai estar falando sobre o final do apóstolo Paulo, né, quando estava próximo à morte dele. Vai estar assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele guardou a fé, combateu um bom combate e não se desviou, né? Aí ele vai receber uma coroa da justiça, que simboliza a vida eterna, né? Como ele falou aqui, ó, e dará naquele dia, e não somente para ele, não somente para mim, mas também para todos que amarem a sua vinda, que amarem a vinda de Cristo. Amém? Então, temos que lutar, temos que ficar firme na palavra do Senhor. Não desistir devido aos dias ruins, aos dias de aflições, né? Aí, às vezes, a falta de saúde, a falta de trabalho, ou no próprio trabalho, a aflição que tem dentro do trabalho, as tribulações, né? Não vamos deixar que coisas terrenas nos tire do foco da vida eterna. Vamos perseverar e vamos finalizar como o apóstolo Paulo e combater um bom combate, e guardar a fé e herdar a vida eterna. Amém? Esta é a palavra que eu tenho para vocês aí, tá? É a palavra para vocês, também é para mim, né? Vamos guardar, não vamos desistir. Cristo está conosco. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado.